Quando você quer ouvir Jesus falando com você, aonde que você busca para ouvir a voz de Jesus? Assista esse vídeo, tem algo precioso para a tua vida. Lá no Antigo Testamento, você vê muitas vezes a expressão meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. E hoje nós aplicamos isso quando eu leio o texto bíblico e eu começo a meditar. Mas o Novo Testamento, ele fala para você mais do que meditar. Jesus fala que nós ouvimos a voz dele, e no Novo Testamento ele diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então no Novo Testamento não é só para você meditar no texto bíblico, é para você ouvir Jesus falando com você. E ele fala dentro de você. Quando nós queremos ouvir a voz de Jesus, muitas vezes nós pensamos, né, ou tem sido a ênfase, de que Jesus só fala comigo através da leitura da Bíblia, ou que o Senhor só vai falar comigo numa pregação, num culto. Todos nós sabemos o quanto a Bíblia é importante para as nossas vidas, o quanto a palavra de Deus é necessário para a nossa vida. Mas eu quero que você saiba, e você precisa se lembrar, que Jesus Cristo habita dentro de você. Não se esqueça que quando nós ouvimos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você, é Cristo habitando ali. Então nós temos que tomar aquele cuidado para nós não darmos ênfase achando que Jesus só fala conosco no texto bíblico. Ele fala dentro de você diretamente. Talvez alguém esteja ouvindo eu falando agora e diga: será que o pastor vai falar alguma heresia, algo esquisito? Não, é na Bíblia, é na palavra. A palavra de Deus diz que é um testemunho interior dentro de nós, onde o Espírito Santo de Deus fala conosco. O próprio Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor e que as ovelhas conhecem a voz dele. Eu queria que você se lembrasse que o autor da Bíblia, quem escreveu a Bíblia, quem deu essa palavra para você, hoje ele habita dentro de você. Então quando você lê a Bíblia, tem que haver uma confirmação lá no seu interior, vai haver uma testificação dentro de você. Senão a gente começa a ler a Bíblia simplesmente como um livro de estudo, ou nós podemos transformar a Bíblia num livro de conhecimento, e é o que infelizmente muitos cristãos têm feito. Eles não leem a Bíblia para ouvir o Senhor falando com eles, eles não leem a Bíblia para ouvir a voz de Deus lá no seu interior, falando com ele naquele texto bíblico. Ele lê a Bíblia simplesmente como um livro de estudo. Não. Jesus mesmo disse que as palavras que ele falava são espírito e vida. Essa palavra tem que ter um testemunho lá dentro de você. Há um sermão muito interessante do passado, de John Wesley, né, um dos grandes líderes aí do movimento de avivamento que Deus usou no século XVIII. E John Wesley ele dizia muito sobre o testemunho interior. Há uma testificação do Espírito de Deus lá dentro de mim, dentro de você, e a gente tem que prestar atenção nisso. Sabe, comece a exercitar, comece a ouvir Deus falando dentro de você, Cristo falando dentro de você, Ele habita em você. A própria palavra de Deus diz que Cristo é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, Cristo é a palavra. Se Cristo é a palavra de Deus, a palavra encarnada, como que Cristo, sendo a palavra, ele iria habitar dentro de mim, de você e ficar mudo, não falar nada, se ele é a palavra? Como que uma pessoa habita dentro de mim, de você? Cristo é uma pessoa. Cristo não é uma energia, não é uma força, não é um texto. Cristo é uma pessoa. Como essa pessoa habita dentro de mim, de você e não fala nada? Não, Cristo fala. Ele quer que você ouça a voz dele. Comece a exercitar, comece a ouvir a voz de Jesus. A voz do Senhor traz descanso. Quando o Senhor te chama pelo nome, quando o Senhor fala com você, traz descanso. A palavra de Deus, a Bíblia, que nós costumamos chamá-la de palavra de Deus, ela é algo que Deus quis revelar a mim e a você para que nós saibamos sobre Cristo. E Ele mesmo disse que são as Escrituras que testificam de mim. Mas a Bíblia é como se fosse um GPS para nos levar a Cristo. Então você não deve simplesmente ler a Bíblia como um livro de estudo,
como um livro para conhecimento, você tem que ler a Bíblia para que a Bíblia te leve a Jesus. E é a própria Bíblia que me fala que Jesus habita dentro de mim e de você hoje. Você tem ouvido Jesus? Quantas vezes você para durante o dia e você fica um momento em silêncio só para ouvir o Senhor? Muitas vezes nós vamos orar e quando nós vamos orar nós começamos a falar. Falamos, oramos o tempo todo falando. Mas você tem a prática também de parar alguns instantes e ficar ouvindo o Senhor falar com você? O Senhor fala. Talvez se você estiver num momento de medo, preocupação, você vai ouvir uma voz lá dentro de você falando, não temas, eu estou contigo. Você vai ouvir muitas vezes o Senhor te dando direções. O Senhor falando lá no seu interior. O Senhor fala. O que eu quero que você saiba então, nessa palavra de hoje, é que a voz do Senhor traz descanso. A voz do Senhor traz paz. Mas não pense que o Senhor só fala fora, no texto que você está lendo ou numa pregação lá na igreja. O Senhor fala dentro de você. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. Só que Jesus não vai ficar dentro de você falando da vida dos outros. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos. Não, eu tenho aquela preocupação de ficar ouvindo o que está lá dentro, né? E revelação. Fica tranquilo. O Senhor vai falar de você e para você. Ouça a voz do Senhor Jesus. Comece a praticar e separe alguns momentos para ouvir Cristo que está dentro de você falando com você. E você vai ver que bênção que é ouvir o Senhor falando com você. Ele é a palavra. É a palavra, e a palavra fala contigo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ouça a voz de Jesus.